Olá! Aqui quem está falando é a missionária Tâmara Badaró e eu estou aqui para lhe entregar uma mensagem de Deus para a sua vida através do correio Saradas para Curar. Como você está? Tá tudo bem com você? A palavra do Senhor para as nossas vidas nesse dia 3 de outubro de 2020, está no livro de Marcos, capítulo 2, apenas o versículo 14. Diz assim, as Escrituras Sagradas: Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Qual seria a sua reação? Imagine aqui comigo, você está no seu trabalho e de repente chega um homem, olha para você e diz apenas isso: segue-me. Foi isso que aconteceu com Levi. Levi era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para Roma. E os cobradores de impostos não eram bem vistos pela sociedade, porque muitos oprimiam o povo, ou seja, extorquiam. E Levi era um desses homens. Mas quando Jesus chegou, eu acredito, na minha opinião, que ele ficou fascinado por aquele homem. Ele correu riscos. Você sabia que ele correu riscos? Porque provavelmente naquele tempo Herodes, que era o rei, e era um rei violento, mas ele não se preocupou com isso. Ele só queria seguir a Jesus. Ele ficou tão apaixonado por Jesus que você observar no versículo 15, Levi dá um banquete para Jesus. E a palavra do Senhor diz que tinha ali muitos pecadores e muitos publicanos também, porque estes eram em grande número e também o seguiam. E tinha ali também alguns escribas dos fariseus que questionaram quando viram Jesus comendo entre eles. Só que Jesus conhecia o pensamento deles. E Jesus disse assim: não são os sãos que precisam de médico, e sim aos doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Que coisa linda, Jesus. Qual a sua condição hoje, meu irmão e minha irmã? Será que você faria? Será que você faria o que Levi fez? Abandonar tudo para seguir a Jesus? Certa vez eu vi um testemunho muito lindo. Havia um médico que ele tinha uma vida toda estruturada, casa própria, tudo, consultório, a clínica bem montada, e de repente ele ouve o chamado de Jesus e ele larga tudo para fazer a obra de Deus. Será que você estaria disponível para isso? Se Jesus falasse para hoje com você dizendo assim: Maria, João, segue-me. Nos últimos dias, se você parar para observar e se você tiver uma sensibilidade espiritual, Jesus está chamando a atenção das pessoas. Jesus está chamando um povo. Será que as pessoas não estão ouvindo o chamado de Deus? Sabe por quê, meu amado irmão e minha amada irmã? Seguir Jesus é renunciar. E nem todo mundo está disposto a isso.
Há 10 anos atrás, Jesus ele me chamou. Só que o chamado foi dolorido, porque foi um chamado de dor. Eu descobri uma doença incurável. No meu filho, ele tinha mais ou menos 2 anos e meio. E alguém me disse assim: você está esperando o quê para seguir Jesus? E eu não resisti a esse chamado. Mas confesso a vocês, eu não fui pelo amor. Eu fui pela dor, pela necessidade. Porque naquele momento, o único que poderia resolver o meu problema era Jesus. No começo da minha caminhada, eu não vou mentir para vocês, eu estava só interessada em que Jesus curasse o meu filho. Mas ninguém engana Deus. Só que a partir do momento que eu fui buscando mais de Deus, eu me apaixonei por Ele. Eu falei, meu Deus, como seguir Jesus é maravilhoso. Então eu entendi o que aconteceu com Levi, quando ele largou tudo. Esse Levi que a gente está falando é o próprio Mateus, que escreveu o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento. Interessante é que pouco se sabe sobre Mateus, né? Na Bíblia não se fala muita coisa de Mateus. E eu estava aqui pensando, falei, meu Deus, verdade, quase não se fala de Mateus na Bíblia. Aí o Espírito Santo falou dentro de mim, é que ele estava mais preocupado em observar Jesus. Que coisa linda! Em observar Jesus. Porque se você ler o livro de Mateus, você vai ver como ele foi minucioso em tantas coisas. Então tem momentos das nossas vidas que a gente tem que parar e observar, apenas observar. Outro personagem bíblico que foi totalmente oposto de Levi ou Mateus foi o jovem rico. Todo mundo conhece a história do jovem rico. Jesus faz um chamado para aquele jovem. Só que a Bíblia diz que, infelizmente, ele não pôde seguir Jesus. Sabe por quê? Ele estava preocupado com as riquezas. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão preocupadas com os seus bens, com as coisas da terra, e Jesus está chamando a atenção. Olha, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem prazer na morte de uma pessoa que é famosa. Ele não tem prazer na morte de uma pessoa que é pobre. Não. Jesus ele não tem prazer na morte de ninguém. Só que a palavra do Senhor também diz que muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Seguir Jesus existe um alto preço, mas vale a pena. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena largar tudo para seguir a Jesus. Sabemos também que naquele tempo, muitos abandonaram Jesus. Em João 6, capítulo 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Porque muitos estavam ali interessados. Por que abandonaram Jesus? Porque quando viram a realidade dos fatos, abandonaram ele. Mas aquele que ele escolheu, nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu.
exceto Judas, que foi o traidor, que já estava escrito que Judas o trairia. Mas não, todos ficaram ali. Pedro negou a Jesus, mas ele se arrependeu. Sabe que Deus está falando comigo e com você? Nesse devocional de hoje, ouça o chamado de Deus para a sua vida. O maior desejo dos discípulos foi pregar o Evangelho. A sede deles era proclamar o nome de Jesus Cristo na terra. E Jesus está dizendo aqui para você: ei, tu és um discípulo meu. E a partir de hoje, quando essa palavra entrar no seu coração, mulher de Deus e homem de Deus, você vai querer proclamar aos quatro cantos da terra a mensagem da cruz. Hanai sudecanta lamassurecanta lamachou. Aleluia! Aleluia! E eu ouvi o chamado de Deus, eu larguei tudo para seguir a Jesus. Olha, não vou mentir para vocês, a gente sofre, a gente passa por dificuldades, passa por doenças, passa por calúnias, difamações, risco de morte, mas é impossível deixá-lo. É impossível deixar Jesus. Eu que vim do mundo de prostituição, de adultério, eu fui muito tentada nessa área. Mas eu falo, meu Jesus, eu não largo por nada. E eu quero dizer algo para você nessa transmissão aqui, nesse devocional de hoje. Eu quero dizer algo para você. Eu não sei por quem você está orando, mas Jesus está dizendo: tem jeito, tem salvação para tua casa, tem salvação para tua família, para o teu marido, tem salvação para aquela pessoa que está te perseguindo, seja no seu trabalho, seja na tua família, aleluia, seja em qualquer lugar. Ei, aramassou de canta lá machou. Mateus ouviu o chamado de Deus. Continue orando. Não pare de orar. Não pare de orar, meu irmão e minha irmã. Porque logo em breve você vai dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem promessa de Deus para sua casa. Tem promessa de Deus para sua vida. Como Jesus disse: eu não vim chamar os sãos, mas os doentes. Então continue confiando, continue acreditando, obedeça o chamado de Deus. Ele prometeu que não nos deixaria só. E essa é a maior promessa de Jesus para as nossas vidas, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu quero orar pela sua vida. Jesus, nós te amamos e nós te louvamos porque mais uma vez o Senhor falou conosco através desse devocional. Jesus, abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo esta oração. Eu não sei se tem alguém que parou no meio da caminhada ou alguém que se entristeceu. Dá força a essa pessoa, ajuda ele, ajuda ela, Pai, a voltar ao primeiro amor, a voltar à essência da adoração, Senhor. Que o Senhor venha cumprir o chamado, como o Senhor cumpriu o chamado na vida de Levi, que logo depois se tornou Mateus, um dos seus 12 discípulos. Guarda do maligno, guarda de todas as astúcias de Satanás, Pai. E que o teu nome venha a ser glorificado na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Mais uma vez eu gostaria de te pedir que compartilhasse esse devocional com alguém. Certamente Deus falará ao coração. O que eu desejo para você
é que você seja abençoado onde você tocar a planta dos seus pés. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal no YouTube, na página do Facebook e no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.